Em 2015, a Lei 13.165 alterou a legislação eleitoral e o tempo de propaganda eleitoral, que até então era de aproximadamente 90 dias, diminuiu para apenas 45 dias. É nesse curto espaço de tempo que o candidato deve levar suas propostas, sua plataforma política ao conhecimento de todo o eleitorado. E ele precisa fazer isso disputando a atenção do eleitor com outras centenas de candidatos. Para resolver esse problema, certamente o candidato precisa conhecer as possibilidades não de propaganda eleitoral, mas de promoção pessoal no período de pré-campanha eleitoral, possibilidades previstas na Lei 9.504 de 97. O candidato que domina essas técnicas, que entende os conceitos e a diferença de propaganda eleitoral para promoção pessoal, sem transformar a sua promoção pessoal numa propaganda eleitoral antecipada, certamente tem uma vantagem competitiva em relação aos demais e não incide em ilegalidades. Meu nome é Luciano, sou especialista em direito eleitoral com mais de 20 anos de experiência, sou também mestre e doutorando em filosofia política e te convido para a nossa aula de hoje que tratará justamente do período de pré-campanha eleitoral. Bom, para a gente tratar da pré-campanha eleitoral, a gente precisa, de início, saber quando começa a campanha eleitoral. E a campanha eleitoral, inclusive a propaganda eleitoral, ela começa justamente no dia 16 de agosto do ano da eleição. Está aqui, ó, dia 16 de agosto do ano da eleição. Se você faz propaganda eleitoral antes dessa data, você e o meio de comunicação que propagou a propaganda eleitoral está sujeito a uma multa que vai de 5 a 25 mil reais, ou o valor da propaganda, o que for maior. E, a depender do caso concreto, a depender do vulto do alcance dessa propaganda, ela ainda pode ensejar um eventual abuso de poder econômico e levar até mesmo à inelegibilidade do candidato, ou a cassação do diploma, se ele for eleito, ou a cassação do seu registro, se ainda durante o período de campanha. Então veja como é grave fazer propaganda eleitoral antes do dia 16. Mas então, o candidato é obrigado a conviver com essa dificuldade, com esse curto período de propaganda eleitoral, sem poder fazer nada? Não. É aí que entra a necessidade de você dominar os conceitos de propaganda eleitoral e promoção pessoal. Então, existe uma parede rígida, que é o dia 15 de agosto. Não é? A partir dessa parede, no dia 16 de agosto, você já pode fazer propaganda eleitoral, e antes disso, é vedada a propaganda eleitoral. Então, temos aqui o marco eleitoral do dia que inicia a propaganda, dia 16 de agosto. É, Antes desse dia, você não pode, de modo algum, fazer pedido explícito de voto. E nós vamos já ver o que é considerado pelo TSE um pedido explícito de voto. Como eu já adiantei, existem as multas de 5 a 25 mil reais ou o valor da propaganda, o que for maior, e a punição atinge tanto o candidato quanto o veículo de comunicação, a empresa, o veículo que divulgou a propaganda. Mas existe um porto seguro que está lá no artigo 36A da Lei 9.504 de 97. Há vários atos que são permitidos, desde que não haja pedido explícito de voto, como, por exemplo, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais, a discussão de planos de governo, entrevistas, encontros fechados, desde que pagos pelo partido, redes sociais, sim, o pré-candidato, no período de pré-campanha, pode utilizar as suas redes sociais, como nós veremos, inclusive impulsionar posts, desde que entenda os limites e as balizas colocadas pela legislação eleitoral. E vejam só, pode até mesmo arrecadar recursos para a sua campanha eleitoral a partir do dia 15 de maio do ano da eleição. Tudo isso são atividades lícitas previstas em lei para a pré-campanha, que, ao serem utilizadas pelo candidato que conhece bem as regras, gera para ele uma vantagem competitiva em relação aos demais que ficam simplesmente aguardando o dia 16 de agosto do ano da eleição. A regra de ouro, então, como nós já vimos, é a ausência total do pedido de voto, em que pese todas essas possibilidades aqui que nós acabamos de narrar, todas essas possibilidades.
Mas que possibilidades são essas propriamente ditas? Primeiro, o pré-candidato, veja que não estou falando de candidato, o pré-candidato, ele pode participar de entrevistas e debates, por exemplo, participação em entrevistas, programas e debates no rádio, TV e internet com exposição de plataformas políticas. Ele pode participar de encontros partidários, seminários e congressos em ambientes fechados para discutir políticas públicas, planos de governo ou alianças. Isso aqui também é permitido aos pré-candidatos. O seu próprio posicionamento pessoal nas suas redes, a divulgação das suas ideias previamente nas suas redes. Então, divulgação de posicionamento sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, shows e performances artísticas. A arrecadação prévia, como eu já disse, né, a partir do dia 15 de maio do ano da eleição, o candidato pode até mesmo arrecadar recursos para a sua campanha eleitoral. É claro que esses recursos, a liberação deles pela instituição financeira fica condicionado ao posterior registro da candidatura. Se ele não ocorrer, os recursos não são entregues, então, ao pré-candidato e vai ter outra destinação. Bom, eu queria só dar uma olhadinha rapidamente aqui com vocês na Lei 9.504 de 97. Deixa eu aqui, artigo 36A. Vejam aqui o que diz a legislação. Não configura propaganda eleitoral antecipada, prestem bem atenção nisso aqui, desde que não envolva pedido explícito de voto, desde que não envolva pedido explícito de voto, mas essa redação, tão simples de entender, ela tem algumas nuances que nós vamos verificar daqui a pouco. É preciso entender o que o TSE considera um pedido explícito de voto, não é tão simples assim. Então, desde que não envolva pedido explícito de voto, pode haver a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive internet. Então, veja, o candidato que sabe usar isso, ele pode já divulgar a sua futura campanha eleitoral, inclusive na internet e nos meios de comunicação social. E vejam, pode até impulsionar a cobertura desses atos da internet licitamente. Vamos adiante, então. Que atos são esses? São todos previstos aqui no artigo 36A. A participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observados pela emissora de rádio e televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Nós já tínhamos visto. A realização de encontros, seminários ou congressos em ambientes fechados e as expensas dos partidos políticos para tratar de organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Então, veja, aqui já temos uma restrição. Essas reuniões partidárias podem ser divulgadas nos instrumentos de comunicação intrapartidária, mas não pode, por exemplo, haver a transmissão de uma reunião partidária, por exemplo, numa TV ou num rádio, porque é permitida apenas a divulgação nos veículos intrapartidários, nos veículos de comunicação intrapartidária. Realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. Divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de voto. Então, o sujeito que já é parlamentar, observe que ele tem até uma certa vantagem aqui. Eu nem sei se isso é tão certo, porque a sua atividade parlamentar, ela pode veja que esses atos podem ter cobertura na internet. Ela pode ser utilizada, ali ele já está divulgando as suas ideias, a sua plataforma política, obviamente desde que não haja pedido expresso de voto, mas aquilo pode ter uma cobertura que gera para ele uma visibilidade. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, e a gente vai ver que inclusive com o impulsionamento desses posts também é possível, tem uma série de limitações, de restrições, mas também é possível. Realização às expensas de partido, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade.
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Então, olha, o partido também já pode trabalhar no período de pré-campanha, marcando essas reuniões em qualquer localidade para tratar desses assuntos. E o que é bastante importante hoje em dia, campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista em lei, que é a chamada vaquinha virtual, que pode ser realizada desde o dia 15 de maio, né? Então, fiz questão de ler, eu sei que é um pouco chato ficar lendo o texto da lei, mas eu fiz questão de ler para vocês, para que vocês vejam como são amplas as possibilidades, desde que se saiba trabalhar com elas. E como um trabalho bem feito, bem amparado juridicamente, pode gerar para o candidato uma certa vantagem competitiva em relação àqueles que simplesmente aguardam o início da propaganda eleitoral propriamente dita, que é apenas no dia 16 de agosto. Bom, Luciano, mas você frisou várias vezes que não pode haver pedido expresso de voto. Sim, todo esse período de pré-campanha não pode haver pedido de expresso de voto. E o que o TSE considera um pedido expresso de voto? Não apenas o vote em mim. Não é apenas aquele, olha, por favor, eleitor, vote em mim. Não é apenas isso. O TSE, ao longo desses anos, foi consolidando uma jurisprudência. Vejam, tem julgados de 2018, tem julgados de 2019, julgados de 2021. Ele foi consolidando uma jurisprudência de que também se considera um pedido expresso de voto o uso das chamadas palavras mágicas. É a chamada teoria das palavras mágicas. Expressões como apoiem, elejam, conto com seu apoio no dia da eleição, nada disso é um pedido expresso de voto, mas são expressões ou palavras que, no entendimento do TSE, carregam, têm a mesma carga semântica. É como se ele estivesse dizendo vote em mim. Então, o TSE pune a utilização dessas palavras mágicas como se fosse um pedido expresso de voto. Aliás, considera que são um pedido expresso de voto. Não existe uma lista exaustiva de quais são essas palavras mágicas, obviamente, o TSE não criou lá um dicionário de quais são essas palavras mágicas, mas basta que vocês prevejam se as expressões que vocês utilizarão ou que vocês recomendarão aos seus candidatos, se for um advogado dando uma consultoria, ou se for um marqueteiro dando uma consultoria também de marketing eleitoral, basta que vocês recomendem que não utilizem expressões ou palavras com essas cargas semânticas aqui, com essa carga semântica que você pode pesquisar facilmente na jurisprudência ou no material de apoio que está aqui no link. Bom, é, deixa eu voltar aqui. Bom, outra coisa que o TSE considera como se fosse um pedido expresso de voto. O candidato que já divulga antes do período permitido, que é o dia 16 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral, ele divulga, por exemplo, imagens com o número de urna que ele vai utilizar na campanha eleitoral. Ah, Luciano, mas como que o sujeito vai saber o número de urna dele? É muito simples. O candidato que concorreu na eleição anterior tem direito, garantido em lei, de usar aquele número de urna na eleição seguinte. Então, ele já sabe qual será o número de urna dele. Se ele começa a divulgar fotos, imagens, ou naquelas entrevistas, naquelas aparições que nós acabamos de ler aqui que são permitidas, ele aparece, por exemplo, com uma camisa, não está pedindo voto nenhum, mas está lá o seu número de urna, ou tem uma faixa atrás dele, um cartaz com o número que ele vai utilizar na urna, isso é considerado também pedido expresso de voto. Isso também é vedado pela legislação eleitoral. Ou então adesivos e materiais visuais que quebrem a isonomia do candidato. Imagine, por exemplo, um candidato que recebe o apoio do governador ou do prefeito, ou até mesmo de outros parlamentares que estão no exercício do mandato, e aí ele começa a aparecer muito em imagens, em atividades ao lado desse apoiador que detém um cargo eletivo. Isso daí o TSE entende que quebra a isonomia com os outros candidatos, porque todas aquelas técnicas de utilização de promoção pessoal do período de pré-campanha eleitoral, elas podem ser utilizadas indistintamente por todos os candidatos. Mas se eu sou, digamos assim, apadrinhado por um candidato, por um político já eleito no exercício do cargo, e a todo momento apareça ao seu lado, utilizando a visibilidade do mandato que ele exerce para, digamos assim, me projetar conjuntamente com ele, isso é considerado uma quebra de isonomia e entra nas vedações
da pré-campanha eleitoral. Então, isso não é permitido. Se você dá consultoria a algum candidato, se você é um candidato, se você trabalha com marketing eleitoral, não permita que a pessoa com quem você trabalha faça isso daí, porque vai gerar problema. E um outro ponto é que não é apenas o pedido de voto, o pedido expresso de voto que é vedado na pré-campanha, mas também o pedido expresso de não voto. Então, assim como é proibido o vote em mim, é proibido também o não vote no outro. Então, olha aqui, ó, o período, isso é importante, gravem isso. O período de pré-campanha, ele só pode ser utilizado positivamente. É você promover a sua imagem e a sua plataforma política sem pedido expresso de voto. Ele não pode ser utilizado, não faça isso depreciativamente. Se você fizer depreciação de outros pré-candidatos ou outras plataformas, você começa a entrar num campo perigoso que pode te trazer problemas. Então, uma maneira de manter a segurança, manter a lisura e não ingressar no campo do perigo, a gente já vai ver aqui como é que a gente sai do campo do conforto para o campo do perigo, é você tentar o tempo todo não fazer uma campanha que seja depreciativa, apenas construtiva dos seus próprios ideais, das suas próprias ideias. Então, não faça o pedido de não voto. Isso aqui você não deve de modo algum fazer porque vai gerar problema para você. O pedido explícito para que o eleitor não vote no adversário possui o mesmo rigor punitivo do pedido de voto. Luciano, de onde você tirou isso? Se você quiser ler todo o julgado direitinho, você pode consultar o nosso material aqui no link abaixo, o material de apoio, ou você pode dar um print aí na tela e ler esses acordos aqui. Veja que são acordos recentes, tem acórdão até de 2025, que trata dessa questão. Então, isso aqui está muito consolidado no TSE. Não desafie essa regra, porque você terá problema certamente. Então, pedido de não voto, vedado. Outra coisa, ofensa à honra. Ofensa e honra não, né? Ofensa à honra. Aqui está errado aqui, vocês me desculpem, já consertei. Ofensa à honra. Então, crítica política que desborda para ataque pessoal imputando condutas criminosas sem prova, por exemplo. Há outras maneiras de ofender a honra, aqui eu coloquei apenas um exemplo, né? Então, é como eu disse, a propaganda, a promoção pessoal no período de pré-campanha, ela deve se pautar pelo viés positivo, de promoção de ideias suas, da sua plataforma. Esqueça o outro. Quando você desborda para ofensas à honra ou à imagem do outro no período de pré-campanha, não estou falando durante a campanha você vai mesmo tentar desqualificar a proposta do outro e qualificar a sua. Mas no período de pré-campanha, quando você começa já a agir como se estivesse na campanha, desqualificando outras propostas e qualificando a sua, você está propenso também a entrar numa seara, numa senda bem perigosa. E o que o candidato precisa ter muito cuidado hoje em dia é com isso aqui, ó, o arsenal digital, né? Uso de imagens manipuladas em redes sociais e veiculação de desinformação em massa via WhatsApp. Não faça isso nem no período de pré-campanha, nem no período de campanha. Isso aí é rigorosamente punido, sobretudo se as informações divulgadas forem falsas ou sabidamente inverídicas, não é? Não façam isso aqui. Ah, então eu não posso usar a internet no período de pré-campanha? Para a minha promoção pessoal? Sim, pode. Como nós lemos, pode sim. Mas tente se restringir a esse campo aqui, o campo positivo de construção da própria imagem, de divulgação das próprias ideias. Nesse momento aqui, se você quer estar numa posição segura, se não quer tomar multa, não inicie agora, nesse momento, a desqualificação dos demais candidatos. Deixe isso para o período de campanha. E assim mesmo, nessa desqualificação, você, obviamente, não vai elogiar o projeto do outro, você vai tentar desqualificá-lo e qualificar o seu, mas o faça sem calúnias, difamação e injúria eleitoral e sem divulgação de fatos sabidamente inverídicos, porque, além das multas, você estará sujeito ao crime eleitoral que pode te deixar inelegível por até 8 anos, né? Então, abuso de poder econômico e atuação da imprensa. Isso também é bem interessante de ser observado no período de promoção pessoal da pré-campanha eleitoral. Vejam aqui, olha, deixa eu mudar aqui rapidinho.
Aqui. Pronto. Vejam aqui, ó. A propaganda antecipada massiva pode caracterizar ação abusiva. AIGE, o que é AIGE, pessoal? Ação de Investigação Judicial Eleitoral, levando à perda do registro, cassação do diploma, se o sujeito já tiver sido eleito, o candidato, e inelegibilidade, mesmo sem palavras mágicas. Ah, Luciano, isso não acontece. Acontece sim. Se vocês querem pesquisar um caso paradigmático e relativamente recente, pesquisem, por exemplo, o caso da senadora Selma Arruda. Em 2019, teve um mandato cassado por contratar empresas de pesquisa, de marketing eleitoral, jingles e vídeos na pré-campanha. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Mesmo que você faça tudo isso que eu estou te recomendando aqui dentro dos limites possíveis, sem utilização de palavras mágicas, sem a desqualificação do outro, existe um limite econômico, financeiro, e faz sentido isso daí. Por quê? Porque, ora, se fosse possível aplicar, veja que esses recursos que você gasta no período de pré-campanha para promover o seu projeto pessoal, o seu projeto político junto ao eleitorado, ele não entra, ele não é contabilizado lá nos gastos de campanha eleitoral. Então, se não houvesse um limite, os candidatos com muito poder econômico, obviamente, eles suplantariam desde então os outros candidatos, quebrando a isonomia entre eles. Então, tudo isso que você pode fazer tem que ser feito de modo bem comedido. Não pode haver exageros, não pode haver abuso de poder econômico, porque se houver abuso de poder econômico, o Ministério Público Eleitoral ou os outros partidos podem ajuizar contra você, o Ministério Público Eleitoral, os outros partidos ou os outros candidatos. Podem ajuizar contra você uma AIGE, uma ação de investigação judicial eleitoral, questionando o vulto dos recursos que você utilizou, a estrutura que você utilizou na pré-campanha. Você já não estava apenas promovendo a sua plataforma política, se apresentando às pessoas, você estava já contratando marqueteiros, produzindo jingles, você já estava já contratando empresas de pesquisa. Então, isso vai muito além de uma promoção pessoal. Isso já é aplicação de recursos em atos próprios de campanha eleitoral, que nada tem a ver com a mera promoção pessoal. Se isso ficar comprovado, se isso for realizado no período de pré-campanha eleitoral e ficar comprovado, certamente você terá problemas e poderá responder uma AIGE, uma ação de investigação judicial eleitoral, que as consequências são gravíssimas, porque caça o seu registro, caça o seu diploma e te leva à inelegibilidade. Tudo que você não quer. Bom, e a liberdade de imprensa? Como que a imprensa pode agir nesse período de pré-campanha? A imprensa pode cobrir a pré-campanha com liberdade. Né? Claro, a imprensa, como eu li para vocês, pode chamar os candidatos, fazer entrevistas, fazer até mesmo debates entre pré-candidatos, observando isonomia entre os pré-candidatos. Vamos tratar dessa isonomia agora. Portais e jornais podem promover debates fora do período eleitoral, inclusive ao vivo pela internet. Vejam só, inclusive ao vivo pela internet, selecionando participantes por critérios editoriais. Isso aqui é importante, tá? Se você é da imprensa, se você é marqueteiro, se você é candidato, se você é advogado, assessor, preste atenção nisso que é importante e resolve problemas aí que a imprensa normalmente enfrenta. Ora, está muito claro na lei que essas atividades de pré-campanha que podem ser promovidas pela imprensa, e que é bom que seja promovido, porque leva o conhecimento do eleitorado às plataformas políticas, devem ser realizadas com tratamento isonômico entre os candidatos. Mas o que significa isso? Ora, por exemplo, eu quero convidar, eu sou um editor-chefe de uma redação, ou de um programa de rádio, ou de TV, e eu quero convocar pré-candidatos a deputado estadual para entrevistá-los ou promover um debate entre eles. Ora, realizar tratamento isonômico, então tem que chamar todos os pré-candidatos, mas eu nem sei quem são os pré-candidatos do estado inteiro. Eu nem sei se eles de fato serão pré-candidatos. Eu nem tenho acesso a eles, é algo impossível. Então, o
O veículo de comunicação pode usar critérios editoriais. Eu estou dando aqui o exemplo do candidato a deputado, mas isso pode acontecer também com candidatos a prefeito, vereador, a deputado federal, obviamente. Você pode estabelecer critérios editoriais e dentro desses critérios editoriais, fixados de modo objetivo para gerar proteção para o veículo de imprensa, você tem que dar tratamento isonômico. Então, por exemplo, olha, eu sou da região aqui do Centro-Oeste paulista, então eu vou convocar todos os pré-candidatos que têm domicílio eleitoral nessa região aqui, Centro-Oeste paulista. Aí você convida todos os pré-candidatos. Todos precisam vir? Não. Mas se alguém questionar, você tem que provar que convidou todos os pré-candidatos conhecidos até aquela data. E aí a imprensa vai ter que comprovar esse tratamento isonômico. O que ela não pode fazer é simplesmente, eu vou chamar apenas esse pré-candidato aqui, que é sócio da empresa aqui do veículo de comunicação, ou então apenas o filho dele, ou então apenas os seus amigos. Não é assim. Você tem que ter um critério editorial previamente estabelecido, fixo, de preferência anunciar esse critério no veículo de comunicação e chamar os candidatos que se enquadram naquele critério ali. É assim que se faz, tá bom? Se você não tiver depois meios de comprovar o seu critério editorial e a aplicação isonômica dele a todos que se enquadravam naquele critério, você terá problema. Agora, obviamente, você não pode criar um critério editorial que seja tão restrito que atenda apenas 2 ou 3 candidatos que são do seu interesse. Esse critério editorial, obviamente, tem que permitir a abrangência de todos os espectros políticos e de todos os partidos. Né? Não pode ser, por exemplo, só vou chamar o candidato que seja do partido tal, meu critério editorial. Obviamente, isso aí não é um tratamento isonômico e você será sancionado. E as multas não são nada leves. Debates internos de partidos podem ser transmitidos ao vivo nas redes sociais do partido, mas não por emissoras de rádio ou TV. Então, isso é importante. Como eu disse antes, esses debates promovidos pela imprensa, promovidos por ONGs, eles podem ser transmitidos, inclusive, pela internet. Agora, os debates internos do partido, obviamente, podem ser produzidos também, transmitidos também pelo rádio e pela TV. Agora, os debates internos do partido, que debates internos são esses? Aqueles que se dão nas prévias partidárias para saber quem serão os pré-candidatos que irão para a escolha na escolha da convenção partidária e que participarão efetivamente da eleição. Os partidos fazem essas prévias, fazem esses debates em geral. Essas prévias e esses debates, eles podem ser transmitidos pelas redes sociais dos partidos, ao vivo inclusive, mas não pelos veículos de comunicação, não pelo rádio e pela TV. Então guardem bem isso daí. Não é possível, por exemplo, que um rádio ou uma TV vá lá ficar filmando, transmitindo na sua rede social as prévias partidárias do partido X. Claro, pode noticiar, pode até estar presente, pode fazer uma chamada dali, mas não transmitir os debates ao vivo, tá certo? Eu acho que isso ficou muito claro isso daí, não é? Bom, então, de tudo que a gente viu aqui, pessoal, dá para saber o seguinte, olha, que existe um certo, digamos assim, potenciômetro. O sujeito ele está aqui na faixa verde, ó, a faixa que ele pode ficar tranquilo, confortável, quando ele está fazendo, como eu disse, apenas uma promoção pessoal e debatendo ideias, construindo ideias. Ele não está atacando ideias, ele está apenas debatendo, construindo ideias, não está atacando do outro. Então, aqui, a exaltação de qualidades, obviamente das suas próprias qualidades, e a divulgação dos seus projetos. Enquanto ele está nesse campo aqui, ó, ele está super confortável, pode trabalhar muito bem no período de pré-campanha, não vai ter problema, desde que não cometa abusos de poder econômico. Aí existe aqui uma fronteira, essa faixa amarela aqui, ó. Existe uma fronteira que o candidato, sempre que chegar aqui, ele tem que tentar voltar para cá, para ele não ser multado. Que fronteira é essa? Slogans de campanha mascarados, conjunto da obra sugestivo. Eu vou já falar do conjunto da obra. Ou seja, começa a usar slogans, né? Não estou pedindo voto, mas estou usando um slogan que depois vai aparecer na minha campanha. Aí lá no período de campanha alguém vai falar, ó, você já estava usando esse slogan lá na pré-campanha. E aí vai te ajuizar uma ação para você ser multado. E aí, dependendo do vulto que isso aí tiver alcançado, você poderá responder uma AIS. Então,
não façam isso. Você já estará numa zona de risco, tá bom? E o conjunto da obra? O conjunto da obra é o seguinte: o sujeito, aqui e ali, ele dá um escorregão, em vez dele falar pré-candidato, ele fala que ele é candidato. Ele começa a falar mal do outro candidato, e ele não deveria estar apenas fazendo sua promoção pessoal, e não a detração pessoal do outro, né? É, o período de promoção pessoal. Ele já começa a citar o outro e o seu projeto político na pré-campanha. Isso é válido, é isso mesmo que tem que acontecer, mas eu estou falando da pré-campanha. Aí também você já vai começar a ingressar numa faixa de perigo. E a propaganda extemporânea é quando o sujeito, então, ele faz o uso das palavras mágicas, olha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele faz o uso das palavras mágicas, que são aquelas que nós já vimos, aquelas palavras que têm uma carga semântica parecida com o vote em mim. Por exemplo, divulga o seu número de urna em alguma entrevista, em alguma imagem, o seu número de candidato. Se isso for feito, gente, ele já vai estar aqui, ó, ele já vai estar na faixa da ilicitude. Ele já vai poder, no mínimo, tomar multa e, no máximo, tomar uma AIS e ficar inelegível. Ele abusa do poder econômico, ele fica reiteradamente depreciando o outro candidato, ele pede para não votar no outro, embora não peça para votar nele mesmo, pede para não votar no outro, pedido de não voto. Não ingresse nessa faixa, porque você estará se expondo à multa ou à AIGE, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Lembre-se, pré-campanha é promoção. Promoção do quê? Pessoal. Então, tudo que você fizer, você pensa: peraí, eu estou promovendo a mim ou eu estou depreciando o outro? Eu estou promovendo a minha plataforma ou eu estou depreciando a outra plataforma? Tá? Se você quer se ver livre de problemas, não quer correr risco, não quer se colocar nos limites, sempre tenha isso em mente que certamente vai dar certo, tá bom? Olha aqui, ó. Existe então uma gradação, uma escala de intensidade. Exaltação de qualidades, perfeito. Divulgação de projetos, perfeito. Uso de palavra mágica, considerado pedido explícito de voto, proibido. Número de candidato e urna. Olha aqui, ó. Aqui é proibido, né? Aqui também, proibido. É considerado propaganda antecipada, você certamente será multado, tá bom? E aí temos a questão aqui do conjunto da obra. O que é o conjunto da obra? Deixa eu ler aqui o acordo para vocês. Ó, se vocês tiverem assim interesse em ler o acordo, dê um print aqui na tela e pesquisem esse acordo aqui do ministro Joelson Dias, que fica muito bem explicadinho, você não vai ter dúvida nenhuma, né? Então, olha aqui, ó, esse acordo aqui vai deixar você muito a par do que o TSE entende que seja este conjunto da obra que prejudica a pré-campanha, né? Quando contextos, imagens, alcance muito amplo dos meios de divulgação, tudo isso se conjuga de forma a não formar cada um deles isoladamente uma ilicitude, mas todos eles, juntamente, indicarem um caminho ou de exagero, ou de propaganda antecipada, ou de propaganda subliminar, que nós vimos na aula 1. Né? Então, olha aqui, ó, criei um exemplo aqui da minha cabeça, mas vocês podem imaginar vários outros. Né? Imagine o pré-candidato divulgando uma foto, por exemplo, com o prefeito eleito. Está aqui o prefeito eleito, aí ele fica divulgando foto dele, apertando a mão do prefeito eleito na pré-campanha. Não estou falando na campanha, estou falando na pré-campanha. Aí você para pensar assim, peraí, eu estou quebrando a isonomia com os outros candidatos? Todos os outros candidatos poderiam, no meu lugar, vir aqui tirar uma foto apertando a mão do prefeito e divulgar, utilizando a projeção que o prefeito tem, já que ele está no exercício do mandato, de modo oblíquo? Todos eles poderiam fazer isso, então estou quebrando a isonomia. Tem uma vedação expressa na lei, mas aí junta esse ato. Aí, por acaso, tem aqui, olha, uma foto com um número. E esse número é justamente, olha que coincidência, o número que o candidato vai usar na urna. Aí, tudo isso aqui mostra uma quebra de igualdade e uma intenção de divulgar não apenas o projeto político, a plataforma, não apenas de promover a pessoa,
mas de promover a própria campanha, de fazer uma propaganda eleitoral, já inclusive com número de urna. Aí você vai juntando uma coisa, vai juntando outra, e aí dá o tal do conjunto da obra que o TSE fala. O conjunto da obra são o quê? Indícios de intenção de propaganda eleitoral e não de promoção pessoal. É um aqui, outro ali, eu vou juntando tudo e formo esse conjunto da obra, que está muito bem explicado aqui nesse acórdão que eu estou destacando para vocês, e no nosso material de apoio, que eu recomendo que vocês leiam, tanto o acórdão quanto o material de apoio, certo? Uma coisa também muito importante de nós tratarmos é o período de pré-campanha na internet, o impulsionamento pago. Como eu disse a vocês, todos aqueles atos lá do artigo 36A, eles podem ser, inclusive, impulsionados na internet pelo pré-candidato. Mas isso deve ser feito com muita atenção, com muito cuidado, observando as balizas estabelecidas pela Justiça Eleitoral na resolução 23.610, aqui no artigo 3b da resolução. Então, olha só, se você participa de um programa, tem uma fala legal ali no programa, ou você fez um post na sua rede social e quer que aquele post alcance um número maior de pessoas, é válido, já na pré-campanha, impulsionar esse post, impulsionar isso daí. Mas como isso precisa ser feito? Primeiro, a contratação do impulsionamento, ela pode ser feita apenas pelo pré-candidato, por partido ou federação. Sempre vedado o uso de CPFs ou CNPJs de terceiros. Sempre, sempre há essa vedação. Então, quem pode impulsionar? Pré-candidato, pré-candidato, partido ou federação, certo? Mais ninguém. Não dá para uma empresa impulsionar um ato de pré-campanha seu. Não dá para um terceiro, um eleitor, impulsionar um ato de pré-campanha seu. E não dá, principalmente, para você fazer com que milhares, centenas de eleitores comecem a compartilhar, a impulsionar atos de pré-campanha seu. Ou seja, isso é o falso anonimato, né? Você começa a anonimizar as suas ações, as suas atitudes, você, digamos assim, terceiriza, passa para terceiros fazer no seu lugar para que ganhe maior projeção. Não faça isso. Isso certamente será detectado ou pelos outros candidatos, ou pelo Ministério Público, ou pela própria Justiça Eleitoral no exercício do poder de polícia. Então, lembre-se, se você promover, impulsionar esses atos que podem ser impulsionados na internet, a contratação desses impulsionamentos deve ser feita apenas pelo pré-candidato, partido e federação, sem possibilidade de terceiros que não sejam esses impulsioná-los. Não pode haver nesses impulsionamentos, obviamente, o pedido expresso de voto ou as palavras mágicas. E os gastos, isso aqui é o mais importante, os gastos têm que ser transparentes. O que isso quer dizer? Agora, pessoal, a gente vai tratar disso mais detidamente quando falarmos da propaganda eleitoral na internet, da propaganda propriamente dita na internet, tá? Aqui a gente está no período de pré-campanha. Esses gastos têm que ser moderados, não podem ser gastos exagerados para não gerar o abuso de poder econômico. Tem que ser proporcionais e com repositório público. O que é esse repositório público de dados pelo provedor? Você, hoje em dia, quando você vai fazer um impulsionamento, você marca lá uma caixinha se aquilo ali é uma propaganda, é um impulsionamento político. Se aquilo ali é um impulsionamento de conteúdo político. E quando você faz isso, isso vai para um repositório público do provedor que qualquer pessoa pode consultar. Então, os gastos que você realizar com esse impulsionamento se tornam públicos mesmo antes do período de campanha eleitoral, mesmo antes do período de propaganda eleitoral. E quando isso acontece, fica muito fácil, não apenas para a Justiça Eleitoral, não apenas para o Ministério Público Eleitoral, mas também para os seus opositores, verificar se houve exagero, se houve abuso de poder econômico. Então vamos supor que você, durante a campanha, tenha direito a gastar lá R$ 50.000 com a sua propaganda eleitoral. O partido registrou a candidatura e disse que o limite de gasto seria esse. E aí, na pré-campanha, você foi lá e gastou R$ 60.000 de impulsionamento. Óbvio que houve aqui um abuso de poder econômico.
E você vai responder por isso com uma AIGE, porque abuso de poder econômico é AIGE, é ação de investigação judicial eleitoral e leva à inelegibilidade. Então, os gastos devem ser moderados, devem ser gastos discretos e não exagerados, para que não haja quebra de isonomia entre os candidatos, porque senão aqueles que têm maior poder econômico, obviamente, usariam esse período de pré-campanha eleitoral para fazer uma farra na internet e para o seu nome ficar, digamos assim, fixado na cabeça do eleitor, com vultoso é, custo dos impulsionamentos nas redes sociais, na internet. Então, não façam isso, tá bom, pessoal? Bom, sobre a propaganda eleitoral não, me permita a correção, sobre a promoção pessoal no período de pré-campanha, era isso que nós tínhamos a dizer, mas eu queria destacar por fim aqui essa restrição, que aí não é tão propriamente para o candidato, a não ser que ele seja detentor de mandato político, né? Olha, é considerado propaganda eleitoral antecipada a convocação de redes de radiodifusão pelo presidente da República ou presidente da Câmara, Senado e TV para divulgar propaganda política. Se você não sabe a diferença de propaganda política para propaganda eleitoral, eu peço que veja a aula 1, onde eu expliquei esse conceito e disse que os conceitos eleitorais da propaganda são extremamente relevantes. Então, veja que a convocação da cadeia nacional para divulgar propaganda política ou ataques a partidos e instituições é vedado? Não, ele pode fazer, não tem censura prévia. Só que estará sujeito à análise, o conteúdo do pronunciamento fica sujeito à análise da Justiça Eleitoral. E se ela entender que aquela propaganda política em algum momento descambou para a propaganda eleitoral, seja porque se transformou numa promoção indevida da imagem do agente público que também será candidato, seja porque naquela propaganda política ele acabou enaltecendo um pré-candidato, ou ele acabou terminou atacando o outro, isso pode ser objeto de AIS, de abuso de ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político. Então, essa propaganda política, se você não sabe o que é, vá na aula 1, ela deve ser feita com muito cuidado nesse período de pré-campanha eleitoral, porque ela estará sujeita à análise da Justiça Eleitoral e ela pode ser objeto de questionamento em uma ação de investigação judicial eleitoral. Então, quais são os pontos chaves que nós temos para recordar aqui? Propaganda só no dia 16 de agosto, antes disso é promoção pessoal, que é isso que eu falei com vocês. Palavras mágicas equivalem ao pedido expresso de voto, assim como o conjunto da obra também equivale a um pedido expresso de voto, de acordo com o TSE. Isso não está definido objetivamente na lei, você vai ter que ter a sensibilidade de não permitir que te enquadrem nessas duas situações. E o impulsionamento pago exige contratação direta e repositório público e gastos moderados, certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Essa é a nossa aula de promoção pessoal no período de pré-campanha, uma estratégia que os candidatos hoje em dia, com o curto período de propaganda eleitoral, utilizam cada vez mais, mas que é uma estratégia que precisa de muito cuidado e atenção para não causar mais prejuízo do que os benefícios que ela pretendia alcançar. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.